Saudações fraternais. O canal 144.000 Universos Paralelos traduziu esta obra da versão original em espanhol. Vale explicar que para efeito de uma melhor pronúncia do leitor digital, foi necessário acentuar algumas palavras que pelas nossas regras gramaticais não possuem aqueles acentos. Apesar de haver uma configuração para correção de pronúncia, esta é falha, e não supre de forma satisfatória. Atentem para o conteúdo, e não para a forma. A tradução deste livro, e a divisão em episódios, é uma produção do canal 144.000 Universos Paralelos. Tradução: 144.000 Universos Paralelos. Capítulo 6. O Divino Platão e sua maiêutica. Introdução. O elo de ligação entre Platão e Paulo. Platão e os mais ilustres pensadores modernos. Opiniões de Jovel, Erdmann, Dumas, Ramus, Emerson e outros. O livro de um professor de espanhol. Visão geral da vida do grande filósofo. Suas viagens e perseguições. Sua academia, os diálogos platônicos. Classificações de Hermann Schleiermacher, algumas ideias sobre justiça, do Fedon e do Gorgias. Boa e má oratória. Justiça, o único caminho de salvação. Verdadeiro conceito transcendente da maiêutica platônica. Platão e São Paulo. A deusa egípcia. As revelações do Titeto. Plutarco e suas perguntas platônicas. Metempsicose pitagórica ou o ciclo caminho percorrido pelo espírito humano entre a Terra e o Sol. Solstícios e equinócios psíquicos. Como e onde nascemos para a vida espiritual preparada pela maiêutica. Fim da introdução. A ciência moderna começa a ter vislumbres dessas coisas transcendentes. Uma das melhores passagens em São Pablo é a da maiêutica de Platão, aquele em que diz que a criatura humana é submetida pelos arcontes ou poderes do ar, os pássaros de Aristófanes. Há uma verdadeira escravidão neste mundo sublunar, escravidão da qual um dia será libertada matando a própria morte. Por isso, acrescenta, abre aspas, todas as criaturas gemem e estão em trabalho de parto, com gemidos inexplicáveis, fecha aspas, à espera da sua libertação da prisão desta chamada vida, que não é senão uma morte contínua e um anelo contínuo de vida superior, sobre o qual o homem menos evoluído sempre tem um vislumbre naqueles momentos apoteóticos em que sente algo muito acima daquele mundo semi-animal ao qual está preso por suas necessidades físicas e por suas paixões inferiores. Antes, no entanto, se estudarmos a maiêutica platônica, é necessário dizer algo sobre Platão, o homem mais representativo de todo o mundo ocidental, e de cujas ideias derivam tudo o que constitui nossa decadente cultura. Platão, diz o professor altamente culto Sr. Mazurriaga, pertence à categoria daqueles pouquíssimos gênios cujas obras brilham com beleza e juventude imperecível, sendo cada dia mais estimado e maior a sua influência, à medida que nos treinamos para os compreender e estimar, porque unem, num consórcio íntimo, único até hoje, as mais requintadas iguarias, arte literária com as mais profundas e nobres inspirações
ramos da filosofia e das numerosas ciências, sendo, para além das intransponíveis pinturas dramáticas, inesgotável repositórios das ideias e diretrizes mais nobres para uma cultura total, e o que vale ainda mais harmônica, sem Platão, não há Aristóteles, nem Carneades, nem Agostinho, disse T.H. Gompers, em seu O Pensador Grego. De Platão aqui, todo o pensamento ocidental é Platão, acrescentou H.P. Blavatsky. É por isso que Platão não pode ser compreendido sem ser um teosofista. Para Platão, de fato, para a alma do iniciado Platão, os mais sábios helenistas europeus não puderam se aproximar dele, que, sem perceber, só conseguiram caricaturá-lo, como aquele professor Jovet, professor de Oxford e tradutor de seus diálogos, quem ousa dizer, pedante, que o mestre segue um método antifilosófico, claro, segundo a lógica aristotélica, o único seguido até agora pelos eruditos. Passando abruptamente das pessoas às ideias e aos números, e destes aos primeiros, sonhar com figuras geométricas e se perder em um fluxo e refluxo mental, embora antecipando grandes momentos. Nota de rodapé. Platão, o Divino. Estudo preliminar para a tradução direta de seus diálogos, por Emetério Mazurriaga, professor de Língua e Literatura Grega da Universidade de Madrid. Sucessores de Hernando, volume 242 da Biblioteca Clássica. Um volume em 8, Madrid, 1918, fim da nota de rodapé. Verdades inspiradas por poderes divinos. Platão, acrescenta Mazurriaga, é um autor cheio de mitos profundos e poéticos, alusões a pessoas, obras, instituições e costumes completamente desconhecidos da generalidade. Some-se o aspecto científico de sua obra Diálogos, a sua graça serena, a sua ironia terrível, a sua afabilidade cortês e a sua profundidade de conceito inigualável, e entender-se-á porque o mundo deve sempre saudar a sua memória, como nós, com aquelas palavras imortais de Dante a Virgílio, no canto segundo da Divina Comédia: você, Duca, você, Signore, você, professor. Desde os dias daquele mártir de Ramus, que sacrificou a sua felicidade e quase a sua vida para demonstrar às pedantes universidades escolásticas que Platão era único, e seu conceituado discípulo Aristóteles, embora talentoso, um mero falsificador das doutrinas de salvação do mestre, estudiosos europeus começaram a traduzir os diálogos de Platão, atendendo, é claro, sempre mais à sua carta do que ao seu espírito. E assim, talvez, preparando a vinda um dia, de outro anfitrião de teosofistas eruditos que, por sua vez, serão encarregados de mergulhar em tal espírito e de demonstrar sua origem iniciática e sua consequente derivação da sabedoria primitiva dos séculos, ou teosofia, graças às muito discutidas viagens que o mestre fez em sua juventude pelo Egito, Pérsia e Índia. Com isso, estudiosos estrangeiros só seguirão os passos de espanhóis medievais como Constantino Lascaris, professor grego das filhas de Afonso V. de Aragão, e cujos manuscritos, juntamente com o catálogo de Dom Juan Iriarte, e com outras que se encontram na nossa Biblioteca Nacional e na de El Escorial e outras, só esperam homens cultos e teosofistas que se dedicam ao trabalho titânico de dar-lhes ao mundo para a salvação eficaz dos homens. Este admirável gênio, glória e afronta aos pares da humanidade. Nas palavras de Emerson, isso marca por si só um auge da cultura iniciática que, como Edmund de Erdmann observa nas páginas 701 e 725 da sua edição dos Diálogos Platônicos, Berlim, 1840. Se alguém conseguisse reduzir a doutrina do mestre a um sistema, faria da raça humana a mais indicada das tarefas. Nota de rodapé.
Veja Luiz Figueiredo, A Ciência, Seus Homens. Em uma obra da natureza atual, não seria possível entrar em Honduras sobre o crime filosófico e social perpetrado pelo Estagirita. Além disso, isso é evidenciado desde os dias em que o mártir Ramos dedicou toda a sua vida à demonstração de tal afirmação. Em vez de mergulhar em tal fato, tão rico como precedentes ao longo da Idade Média, o astuto e irrepreensível polígrafo Menéndez Pelayo chama de a falsa ideia do meio aquela de se opor radicalmente a Platão e Aristóteles como dois polos de salvação e ruína da humanidade, e despreza a escola dos neoplatonistas ou teosofistas alexandrinos, fundada pelos autodidata Amônio Sacas e por seu discípulo Plotino, dizendo que entre os primeiros neoplatônicos Platão predominou sobre Aristóteles e, inversamente, Aristóteles sobre Platão neste último, isto é, em Temístios, Simplico e Filopônio, obscuros pseudo-filósofos, menos platônicos que o próprio Menéndez Pelara, já que para os verdadeiros neoplatônicos Aristóteles nunca foi mais que uma árvore ruim, bem cognoscível, segundo a frase evangélica, pelos seus próprios frutos. Frutos como a educação daquele César cruel e miserável a quem pomposamente chamamos Alexandre o Grande, destruidor de toda a cultura do Império Persa, mistérios iniciáticos, inclusive. Ou também como os da escolástica medieval, positivista e materialista, e, como tal, o pai do nosso materialismo, que acredita que a lógica sofística é possível sem a analógica chave de Hermes, e a pura ciência sem a virtude prévia de que nos mistérios o candidato era obrigado a evitar o que acontece em nossos dias, em que os criminosos sabem muito da química, para o seu mal e o dos homens. Eles tomam estes, com efeito, o conhecimento do lado sinistro da degradação das verdades arcaicas ensinadas desde o berço da humanidade por esta religião eterna, da qual, segundo o próprio Santo Agostinho, disse Dei, nada mais é do que uma nova forma de expressão, o próprio Evangelho. Em vez de tomar o lado bom do conhecimento, que une os corações e a sabedoria dos homens, como aquela magnetita que liga em espectros vistosos as limalhas ou os anéis de ferro, aos quais alude ao diálogo quando se fala da pedra magnesiana ou Heradeida, a pedra da deusa Hera, Juno, Minerva ou Ió. Fim da nota de rodapé. Uma razão semelhante levou ao mais erudito a dizer, finalmente, a respeito do grego divino, filosofia é Platão e Platão é filosofia, uma vez que nenhum saxão ou latim foi capaz de acrescentar uma única ideia às suas maravilhosas categorias. Portanto, Emerson, Platão ou o filósofo, chama Platão o homem representativo por excelência, por isso também, é o verdadeiro teosofista, ao contrário dos cientistas usuais, que tomam a carta de Platão e não seu espírito vivificador. Eles não se contentam em estudar os eruditos de Platão, senão que, assimilando suas doutrinas, faça todo o possível para vivê-la como disse um autor. A filosofia platônica é de fato o compêndio mais completo dos sistemas obscuros da Índia antiga. Embora tenham se passado 22 séculos e meio desde a morte de Platão, as grandes inteligências do mundo ainda estão ocupadas em seus escritos, porque ele foi o intérprete do mundo, no sentido mais amplo da palavra, de sua filosofia, a maior filosofia da era pré-cristã, que refletia fielmente em suas obras, com sua expressão metafísica, o espiritualismo dos filósofos védicos que o precederam por milhares de anos. Vyasa, Jaimini, Kapila, Patanjali e muitos outros transmitiram suas pegadas indeléveis ao longo dos séculos, através de Pitágoras, a Platão e sua escola. Assim se confirma a inferência de que a sabedoria revelada a Platão e aos sábios hindus, foi o divina e eterna deve ser a sabedoria que assim sobrevive à ação do tempo.
Assim, se a teologia frequentemente desfigurou a teosofia antiga, a psicologia e as ciências modernas frequentemente desfiguraram a filosofia antiga. Ambos foram inspirados, sem perceber, pela antiga sabedoria e a difamavam e menosprezavam sempre que podiam. Por falta de compreensão dos grandes princípios filosóficos e teosóficos, os métodos da ciência moderna, embora exatos, não podem terminar em nada. De maneira alguma ele pode demonstrar a origem e o fim das coisas. Em vez de deduzir o efeito de sua origem primitiva, ele vai na direção oposta. Ele ensina que todas as suas espécies superiores evoluíram a partir das inferiores que as precederam. Parte da parte inferior do ciclo, guiada passo a passo, no grande labirinto da natureza, por um fio de matéria. Assim que se quebra, ele perde o norte e foge com medo do incompreensível, confessando o impotente. Os filósofos antigos não procederam assim. Para eles, como para nós, as espécies inferiores são apenas imagens concretas de espécies abstratas superiores. O espírito, que é imortal, tem um princípio aritmético, assim como o corpo tem um princípio geométrico. Esse princípio, como um reflexo do grande arquiaos universal, move-se por si mesmo, a partir do centro, se difunde por todo o corpo do microcosmo. Será talvez a triste percepção desta verdade, cujo reconhecimento e adoção por qualquer homem da ciência seriam agora mortais, a causa que tantos sábios e ilustres estudantes confessam a importância da ciência física, mesmo no caso do mundo da matéria. Quão ótimo seria para nós o benefício dos diálogos platônicos, continua dizendo Mazurriaga, sim, com a graça serena, a ironia, a afabilidade cortês e a profundidade dos conceitos que os rodeiam, eles nos treinariam para conversar, e não para conversar ou gritar. E é que nos tempos modernos, oprimido por demandas econômicas, o desejo tolo do luxo. Nota de rodapé. O nome da filosofia de Platão, filosofia acadêmica, é de origem asiática. É repetido há séculos que este nome deriva dos jardins de Academos, onde foi explicado. Mas os gregos e latinos, que nunca estudaram mais do que sua língua, não eram fortes na etimologia. Eles explicam tudo assumindo que é um homem que se autodenomina assim, mas o fato é que Cadim significa ao leste e as ciências orientais, que começaram criando o alfabeto escrito. Este último sendo trazido sucessivamente da Ásia para a Grécia, cada sábio foi por muito tempo um oriental, um cádmio, e cada lugar dedicado à instrução um cadmio ou academia. G. de Dumast, citado por Ragon em seu Ortodoxia Masonic, página 150, fim da nota de rodapé. A luta brutal por ideias que não merecem tal qualificação e milhares de outras preocupações devido à orientação errada nas ideias fundamentais, direcionando nossas vidas, nós a desequilibramos, acabando com a vida culta de relacionamento, o comportamento afável e cortês, a fraternidade humana, o direito e tantas outras coisas que já se acreditavam patrimônio firme e comum de todos os povos que se dizem civilizados. Pois bem, estes diálogos tão artísticos e dramáticos são a representação mais genuína daquele delicado aticismo, sem deixar de lado a sua elevação. Platão quer nos convencer, e consegue, que seus personagens conversam delicadamente e não falam como pedantes. Ele não usa a dialética para conseguir isso, mesmo para os problemas filosóficos mais profundos. E esta última frase não deve ser tomada no mero sentido retórico, mas em todo o alcance transcendente que a palavra salvação tem em todas as religiões,
visto que, segundo Luciano disse em seu epigrama 12, permanecendo como tantos clássicos a escola platônica, as riquezas da alma são as únicas verdadeiras, já que a maior parte das demais vem acompanhadas do hobby, e por isso, quem consegue se fazer superior às seduções dos bens do mundo deve ser chamado de rico e até opulento, não como estão outros infelizes, que se consomem calculando como acumular riquezas febrilmente, como a triste abelha que coleta mel para os outros. O divino Platão nasceu, segundo alguns, na ilha de Egina e, segundo outros, em Atenas, na primavera do ano 428 ou 427, antes da nossa era. Foi então um dos períodos mais abomináveis e difíceis para os povos gregos, já em pleno declínio, graças à terrível guerra do Peloponeso e à praga dos sofistas que pareciam encarregados, como nos nossos dias, de virar tudo de pernas para o ar, tornando o odioso à verdade e o adorável jazem sob a máscara de uma falsa arte sem ideal ou moral. Esses malditos, ignorantes, políticos egoístas e criminosos demagogos cuja pseudo-filosofia se baseava nestes 3 cânones de perdição, que se destacam no diálogo de Górgias. A verdade, isto é sempre desconhecido para o homem. B, mesmo se soubéssemos intuitivamente, não poderíamos demonstrá-la. E C, e mesmo que a demonstrássemos, não nos serviria de nada. Para tudo isso, não devemos procurar o bom, o justo, o harmonioso, mas o agradável, o cômodo e o prático, nem mais nem menos do que os seres irracionais fazem. Nós vemos executar invariavelmente. Platão recebeu, no entanto, de seus anos mais tenros, aquela educação abrangente e admirável tantas vezes descrita em seus diálogos, especialmente no Protágoras e no República e as Leis, que ainda estão longe de alcançar as nações espelho da cidadania moderna, como a Inglaterra e a Noruega. Essa educação é a base para a sofrosina, isto é, aquele próprio controle integral de nossas faculdades que nos faz caminhar serenos e em paz interior, quaisquer que sejam as circunstâncias e acontecimentos da fortuna. Nota de rodapé. As fontes para o estudo das obras de Platão são as mencionadas por Mazurriaga, as traduções completas para o castelhano de Dom Patricio de Ascárate, baseadas na tradução latina de Marcílio Ficino, que a Sociedade Alemã Bipontina publicou com o grego original em 12 volumes, 1787, o último dos quais é um julgamento crítico de Tiendemane. As versões francesas de Cousin e Chauvet-Saisset, O Admirável de Florença, 1482, ou edição do Príncipe e os muito fiéis em 10 volumes do grande crítico Heidegger, Berlim, 1816, reimpresso em Londres, 1826. 36. Por Priestley, a Theubnerian Library, ad Olmrab e várias outras posteriores, cujo detalhe pode ser visto na obra do referido Sr. Mazurriaga, como a de Martins Chans, a de Burnet, a dos Moraitos gregos, os irmãos de Dut, Baitereli, Irschig e Soerdir, os diálogos solto por Campbell e Jowett, e a tradução verdadeiramente ideal de Ruggiero Bonghi. Como se pode ver, não há edição completa na Espanha das obras do mestre, apesar do catálogo publicado por Dom Juan de Iriarte em 1765 dos manuscritos existentes em El Escorial, concluído em nossos dias pelo Francis Miller, e da existência de alguma coleção platônica em nossa Biblioteca Nacional. Fim da nota de rodapé. Seu verdadeiro nome é Aristóteles. Platão é mais um apelido, de acordo com alguns, para a largura de seus ombros, de acordo com outros, por causa de sua testa e da profundidade de sua inteligência.
pela grandeza de sua elocução, recebeu, segundo Teofastro, o apelido de divino, pois, como acrescenta o Limpodoro, as abelhas do Pentélico esculpiram ainda em seu berço, um doce favo de mel entre os seus lábios. Ele não tinha ainda 21 anos quando foi feito discípulo por Sócrates, o mestre da unidade de Deus e da imortalidade da alma humana, verdades demonstráveis, segundo a escola de Xenócrates, Spensipus e Crantor, com a mesma exatidão de um teorema da geometria. Não se sabe, porém, se ele assistiu ao momento sublime em que o mestre bebeu a cicuta para expiar com sua morte o grande crime de corrupto com tais ideias para o jovem demagógico e ignorante daqueles atenienses que também perseguiram Anaxarco por ter ousado apoiar os absurdo que o sol era tão grande quanto um terço do Peloponeso. Mestre Sócrates morto, a tradição faz Platão viajar para a Índia, Pérsia, Caldeia, Palestina, Egito, Cirenaica, Megara, Magna Grécia e a ilha da Sicília, onde recebeu ensinamentos complementares de outros iniciados, e daí o panteísmo transcendente de diálogos tal como Parmênides. Os ensinamentos de escolas de Euclides, Zenão, Teodoro, Parmênides, Heráclito e especialmente Pitágoras. Assim, entre outros, completaram o desenvolvimento daquela poderosa mentalidade que nos restos daquela fraternidade iniciática pitagórica preservada por Filónon e Arquitas de Tarentum, pôde finalmente receber a verdadeira luz da sabedoria primitiva posteriormente refletida em toda a sua obra. Dio de Siracusa, cunhado do tirano Dioniso, o Antigo, levou Platão para a Sicília. Dion acreditava que, graças à filosofia de formação na virtude, que Platão caracterizou, o espírito do tirano seria inflamado, para a felicidade de seu povo, mas aconteceu, como era natural, exatamente o contrário, pois o tirano mandou o filósofo para fora do reino, com uma ordem especial para que fosse morto em alto mar. Polis, o responsável por tal façanha, limitou-se a vender Platão como escravo aos egenenses, o que equivalia quase a matá-lo, segundo o ódio que estes tinham pelos atenienses. Aníqueres de Cirene, porém, o libertou, comprando-o, e assim Platão pôde, de volta à sua terra natal, empreender a grande obra de escrita que o imortalizou e fundou a famosa academia que enorme influência exerceu em todo o mundo desde então. Por quase 20 anos, Platão reuniu à sua volta os mais floridos da juventude grega e até estrangeira. No final dessas, ele foi levado de volta para a Sicília pelo cruel Dionísio o Jovem, para talvez tentar aí a implantação de algumas das ideias políticas redentoras tão lucidamente expostas em A República. Não demorou muito para que os cortesãos voltassem a intrigar contra Platão, até que conseguiram, sob o pretexto de homenageá-lo, vê-lo preso na cidadela de Siracusa. Lá, porém, Platão dominou o tirano a ponto de transformá-lo de uma besta sangrenta em um cordeiro dócil, conseguindo finalmente permitir que ele retornasse ao seu país. Depois dele, seu fiel discípulo Dion de Siracusa também foi a Atenas. Na terceira vez, Platão foi levado para a Sicília e, na terceira, sua vida correu grande perigo. Voltando lenta e definitivamente para Atenas, talvez ele tivesse que se convencer das sublimidades da sua república, que alguns acreditam ser um reflexo fiel dos costumes da Atlântida enterrada na época de seu poder, e escreveu as leis, seu testamento político, com aquele critério norteador desta humanidade gregária, servil e covarde que veremos também a partir dos ensinamentos de São Paulo, um dos mais admiráveis platônicos que o mundo conheceu. Nota de rodapé. Na primeira parte do volume 6 da nossa Biblioteca do Maravilhoso, de Sevilha a Yucatán.
Viagem oculta pela Atlântida de Platão. Extensas referências históricas podem ser vistas sobre esse ponto, ainda não abordadas pelos eruditos. Fim da nota de rodapé. Platão morreu fisicamente no ano 348 ou 347, mas se há alguém com o direito de não desaparecer, de trocar as velhas vestes de carne pelas radiantes e fluentes do corpo glorioso, esse alguém é o divino Platão, o grande doutrinador dos povos ocidentais que agora eles apenas começam a entendê-lo. Quanto aos prodígios diálogos platônicos, e apesar das amargas críticas de Witt e das conclusões feitas por autores mais recentes em vista de novas descobertas, a classificação delas feita por C.F. Hermann em seu História e Sistema da Filosofia Platônica, Heidelberg, 1838, satisfaz a compreensão suficiente pela circunstância de se basear em critérios históricos e seguir passo a passo com eles a vida agitada do autor. Começando, diz Mazuriaga, de um desenvolvimento lógico e progressivo da mente platônica, Hermann estabelece, com efeito, os três seguintes períodos: primeiro período ou período socrático, estendendo-se até a morte de Sócrates, na qual Platão parecia apenas encobrir seus ensinamentos, e até a segunda viagem a Megara. No comando de tal período, temos 14 diálogos, vis, Hípias, o mais jovem, e Aribíades I, Parmênides, Lisis, Laches, Protágoras, Eutidemus, a Apologia, Gritando, Górgias, Eutífro, Meno, Hípias, o maior. Segundo período. Da viagem de Platão a Megara até seu retorno da grande viagem à Itália e Sicília, viagem na qual conheceu os restos mortais dos pitagóricos na Magna Grécia e adquiriu os fragmentos luminosos de Filolau e Arquitas, que completaram a sua iniciação. Platão, neste período, parece muito influenciado pela matemática de Euclides, Teodoreto de Cirene e outros sábios, daqueles que, segundo a frase da época, de tanto calcular, tiveram o palácio de Siracusa polvilhado com giz. A este período corresponde Eligratilo, o Túteto, o Solista, o Político e Parmênides, claramente substituindo nestes 6 diálogos esplêndida poesia acima por uma dialética de matemáticas vigorosa de refutação impossível. Terceiro período, que vai dos 40 anos de Platão até a sua morte, até os próximos 80 anos. Este último período tem o melhor e mais iniciático de todos os diálogos, a saber, Fedro, Menexeno, o Banquete, Fédon, Fílebo, a República, o Timeu, o Critias e as Leis. É claro que nestes 9 diálogos os ensinamentos pitagóricos já são soberanos e, com a chave que temos hoje, graças às doutrinas orientais, contribuídas pela teosofia, os mistérios antigos podem ser vistos através do véu que seu autor, encadernado pelo juramento iniciático, ele teve forçosamente que correr. No entanto, as alusões são tão transparentes que, em algumas delas, como nas últimas 4, nos é dada toda a vida do povo atlante, enterrado no mar por 3 catástrofes sucessivas, mas ainda vivo no mito, ao qual tanta importância daria o professor, embora os defeitos da classificação anterior tenham sido evidenciados, como acontece em todas elas. Ela é de certa forma adaptável à recente de Schleiermacher, que separa os diálogos elementares, Fedro, Protágoras e Parmênides, e os intermediários, Teteu, o sofista, o político, o Fédon e o Fílebus, dos fundamentais ou construtivos, alma de todos os ensinamentos platônicos e dos quais a República, o Timeu e o Critias são típicos. Nota de rodapé. O mesmo foi feito, por exemplo, por biógrafos como Lentes, com as obras de Beethoven e Wagner. Na verdade, isso corresponde aos 3 principais períodos que sempre podem ser feitos na vida dos grandes escritores.
As datas dessas 3 catástrofes sucessivas da Atlântida são consideradas no Oriente como sendo 800.000, 200.000 e 9.000 anos, respectivamente. A última dessas catástrofes, há 11.000 anos hoje, aproximadamente, destruiu a grande ilha de Poseidonis, em frente às colunas de Hércules, e a memória histórica dela permanece em vários mitos, como nas tradições religiosas sobre o dilúvio. O conhecimento das outras 2 catástrofes anteriores é muito mais impressionante, era secreto, pois só ocorreu na iniciação. Platão no Timeu e no Critias ele os mistura habilmente com os primeiros para não quebrar tal voto de segredo. HPB, a doutrina secreta. Fim da nota de rodapé. A questão, finalmente, em relação à autenticidade dos diálogos está completamente fora do escopo deste capítulo e também pode ser visto nos tratados especiais. Ela, por outro lado, revela que, como o que aconteceu com Hermes e outros iniciados, os numerosos discípulos de Platão tiveram grande felicidade em batizar algumas de suas obras a cargo dos imortais diálogos platônicos. Qual destes diálogos são, então, os mais autênticos e, sobretudo, os mais recomendados? A resposta é tão difícil que o próprio leitor só pode dar depois de saborear todas. O Fédon e o Górgias eles foram tidos por toda a antiguidade clássica como o melhor resumo da doutrina platônica. A segunda, sobretudo, como diz Mazuriaga, é um hino intransponível à justiça, essa justiça tão elevada e tão inadmissível em nossos tempos tristes de nepotismo e de indizível favoritismo que estabelece o apotegma que, moral para Nicômaco, a verdade é preferível a tudo neste mundo, até mesmo aos deveres familiares, lema idêntico ao do Marajá de Benares, que nós teosofistas adotamos. Além disso, o Górgias a sublimação moral da oratória, considerando-a, não como um fim em si mesma, mas como uma das armas mais poderosas de aperfeiçoamento moral e coletivo, o pedido de desculpas mais convincente e enérgico para o homem justo, e a refutação daquelas teorias brutalmente materialistas e utilitárias que ainda estão em voga para a vergonha da humanidade, a exaltação, enfim, da justiça como sal que evita a corrupção do mundo da verdade e da ordem, para investigar o verdadeiro fim da nossa breve vida na Terra, o Gnocete ipsum socrático de Alcibiades I, o louvor, enfim, do bom oratório e do orador digno desse nome, que usa seu dom divino dissuasório para aperfeiçoar seus ouvintes, ao mesmo tempo que se aperfeiçoa com eles, e a condenação, enfim, dos pérfido e corruptor mal que hoje conhecemos com esse nome. É uma pena que os limites que traçamos neste livro não nos permitam entrar nas profundezas de tal diálogo, mais atual em nossos tempos do que nos velhos tempos do mestre Platão. A distinção entre fé, ou melhor, boa fé, pistes, e ciência, mátesis, conduz o oratório ao campo do verdadeiro jurisconsulto, isto é, daquele que, segundo o direito romano, tem notícia de todas as coisas divinas e humanas, igualmente do que ciência do justo e do injusto, com o qual se confrontam as duas concepções centrais da vida, a saber, a socrática baseada no predomínio da inteligência e das virtudes, especialmente daquela medida harmônica integral do homem hétero que se chama sofrosina, e a teoria utilitarista, filha do sofisma, baseada no mais triste da nossa natureza animal, ou seja, no instinto e na força não canalizados ou subordinados à razão ou ao direito, algo que acabamos de vivenciar com a Grande Guerra. Diremos, então, apenas que a quarta e última parte do Górgias,
consagrado para o julgamento das almas, é uma alegoria suprema, talvez influenciada pelo ritual funeral egípcio, e onde está eles mostram os resultados felizes ou fatais que na vida após a morte tem uma ou outra orientação aqui abaixo de nosso comportamento. Esta é a conclusão que devemos gravar indelevelmente em nossa consciência psicológica. Cometer injustiças deve ser evitado com ainda mais cuidado do que ser vítima delas, tentando ser mais justo em público e em privado do que aparenta, hipocritamente, porque a injustiça é de tal natureza que até os criminosos, para cometê-la, precisam previamente se estabelecer entre si como sombra da justiça, ou justiça de curto raio, sem a qual se despojam, porque a justiça, de acordo com o aforismo hindu, é como o sândalo que perfuma o próprio machado que o corta. Assim Sócrates conclui suas exortações a Cállicles, ou seja, ao da velha e falsa doutrina egoísta. Seguir este caminho único é como depois da morte, se pode alcançar uma vida feliz, isto é, se pode matar-se até a morte, como nos disse aquele exaltado discípulo de Platão, a quem chamamos o apóstolo das nações. Se, então, no menor grau humano, isto é, o do crime, ainda somos justos, com uma sombra de justiça, para nós mesmos e para nossos companheiros de maldade, e no mais alto grau da escala da perfeição ainda pecamos 7 vezes ao dia ao justo, como duvidar de que a justiça é a única lei social, e que os graus de perfectibilidade humana, a única categoria social verdadeira, seja meudar para o raio de nossa justiça. O raio que no caso mais triste, entretanto, abrange nossas coisas e as de nossos cúmplices, e no grau supremo abrange toda a humanidade sem distinção de raça, credo, sexo, casta ou cor, como ensina a teosofia e como ela é cantada na Grande Ode de Schiller, por sua vez baseada na 9ª Sinfonia de Beethoven, o Mártir. Subindo a essas alturas, nossa caneta desajeitada não pode mais continuar. Além disso, o que se poderia dizer sobre a eudemonologia, ou seja, a felicidade proporcionada ao homem justo na vida após a morte, também é dito em outro diálogo, o da Filebus, que desta forma chega a completar ao Górgias. Se o Górgias em si não era muito completo e insubstituível, vamos, então, ao Maiêutica, assunto posteriormente tratado por São Paulo e com o qual iniciamos e encerramos este capítulo. Nenhum dos ensinamentos de Platão foi tão mal compreendido pelos comentaristas como o dos chamados Maiêutica e Socrática exposto nos diálogos de Platão, especialmente no Títeto. Plutarco, no primeiro de suas questões platônicas ou comentários sobre a doutrina do mestre, ele nos fala extensivamente sobre a dita maiêutica ou arte de separar as almas durante sua vida terrena, e apesar das sugestões do mundo desconhecido, carregavam naturalmente essas verdades no ventre, aquelas almas abençoadas antecipadamente, porque, como diria o Evangelho, elas devem estar fartas, porque têm fome e sede de bem e justiça. Sujeitos como estavam ao mesmo Platão que Plutarco pelo juramento do século iniciático feito pela penetração dos mistérios, eles falam desse assunto de uma forma velada e obscura, como se, em vez de declarar a pura verdade contida no simbolismo do Maiêuticas, se limitam, mas o Riaga, Platão, nota 145, para inspirar em seus ouvintes alguns começos de dúvidas sobre o que nos cerca aqui abaixo, alguns como as primeiras dores de parto mentais, para fazer nossas almas renascerem para uma vida superior da qual uma vez caímos e sobre a qual a maiêutica em si, como uma ciência inata não descoberta pelos homens, era apenas uma reminiscência e, portanto, a etimologia da palavra educação, equivalente a educere, remover, despertar o que está adormecido através de sucessivas vidas físicas nas profundezas desconhecidas do nosso inconsciente. Desta forma, o mestre despertou naquelas grandes ideias que todos recebemos da natureza.
Sócrates alegoricamente chamou essa arte suprema, de acordo com Platão, a arte da parteira psíquica, ou parteira das boas almas. Nota de rodapé. Para a obtenção da felicidade, Platão, como todos os gregos sábios, atribuiu importância extraordinária à agia ou ciência da saúde, isto é, espiritual e física, algo depois glosado por Juvenal naquela frase que se tornou famosa, a respeito de que não devemos pedir nada aos deuses ou aos seres superiores, pois eles amam ainda mais do que nós podemos amar a nós mesmos, e se pedirmos algo a eles, nossa oração deve ser eliminada do desejo de ter uma mente sã e um corpo são também, orandum est, ut sit, mens sana in corpore sana. Esta, aliás, é a verdadeira riqueza, nada mais é que aquela que o povo caricaturou por Sócrates, segundo Xenofonte, na famosa fábula do cavalo do opulento Midas, cavalo que era considerado bom. No entanto, falta como animal aquilo que os homens chamam de riqueza. Fim da nota de rodapé. Daquelas almas místicas que, como nas prisões, amarrados ao próprio corpo físico, sempre ansiando, no entanto, por voar para a mansão além do túmulo, nascendo para uma segunda vida em corpo espiritual, à maneira do claustro materno, já nascemos para esta nossa vida física atual. Porque todo o ciclo de existência que conhecemos é verdadeiramente reduzido à morte ou expulsão de cada organismo. É assim que é segregado de outro organismo pai-mãe ao que devemos a respectiva vida, já vida, ou gravidez, em um segundo organismo que recebe o nome de mãe para sempre. Por exemplo, o espermatozoide formado no organismo masculino, e vivendo nele por um período, morre para este organismo pai, na hora de ser ela semeado com fertilização em outro novo organismo feminino. Cada planta, animal ou organismo humano é assim concebido femininamente em um organismo antes do teor das leis de nutrição e vida, e é expulsado masculinamente daquela vida anterior, para viver uma nova, em um organismo subsequente ou mãe, que sim femininamente te recebe e, masculinamente o lança ou deposita no amplo seio de uma segunda mãe, a Mãe Terra, que nos recebe e nos sustenta do berço ao túmulo. Mas tal série, que acontece com todas as outras séries de acordo com o que estabelecemos analogicamente nos capítulos anteriores, não se interrompe aqui, mas nossa ignorância, mais do que nossos sentidos físicos grosseiros, não nos permite ser seguidos em toda sua magnitude olímpica e incrível sublimidade. Na verdade, essa mesma Mãe Terra e esse mesmo organismo que ela formou e nos aumentou desde o nascimento até a plenitude da masculinidade, ao chegar à maturidade psíquica chamada velhice, exceto para os casos mais ou menos excepcionais de morte precoce ou violenta em que o referido fenômeno se precipita e nos lança masculinamente ao espaço nascendo da matriz de nosso próprio organismo, para a misteriosa região de Perséfone. Ou a Lua, conforme já vimos a respeito da distinção entre os diferentes componentes do homem nos textos de Plutarco e outros. Além disso, finalmente, mais tarde há algo, isto é, os princípios superiores do Atma Buddhi Manas, ou divina tríade do homem que é retornado masculinamente da lua para o sol, para fechar o imenso ciclo que, de acordo com a iniciação, feche aquele vagabundo, aquele cometa psíquico e físico de nosso ser, cuja órbita tem seu periélio espiritual e seu solstício no sol, seu afélio espiritual e seu outro solstício de inverno. Na Terra, enquanto os dois equinócios da primavera e do outono estão naquela região lunar que é a porta de entrada efetiva da felicidade humana eterna da tríade, e também a porta de saída. Ponto. E isso não é considerado um mero tropo, mas uma realidade que surpreende por sua própria exaltação.
Para as ciências modernas da astronomia e geologia, já o par estelar da Lua com a Terra, e esta última de suas várias atmosferas, as camadas sólidas e fluidas que parecem circundar seu núcleo metálico, nada mais são do que camadas sucessivas de um ovo gigantesco com duas gemas, um ovo que engloba a Lua e a Terra física, um ovo astronômico de Brahma, que, através do estudo comparativo das estrelas duplas, as variáveis, as temporárias, por um lado, e por outro lado os cometas, num futuro não muito distante mostramos algo muito profundo no que diz respeito à geração e biologia dos mundos. Deixando, no entanto, tudo o que pode ser referido no problema para a parte cosmogônica, e nos limitando à parte meramente antropológica, polo negativo do nosso corpo físico e sistema mental ou polo positivo, a partir disso, uma correlação muito importante pode ser estabelecida, não mais completamente alheia ao nosso conhecimento anatomofisiológico, e também à base de todo o mecanismo físico, não espiritual, do maiêutica. Pela primeira vez polo, ou polo negativo, nós realmente nascemos, e pelo segundo, ou polo positivo da mente, morremos, isto é, nascemos para a segunda vida, mas nasceremos para a última. Com uma preparação maiêutica maior ou menor, de acordo com o bom ou mau uso, justo ou injusto, que tenhamos feito aqui abaixo de nossas faculdades superiores da razão, sentimento e vontade, já que toda deficiência delas aqui, na Terra, terá que ser compensada ou retificada nos primeiros dias do post-mortem, algo já intuído pelas próprias religiões com seus infernos, purgatórios e céus, dos quais nos deram apenas descrições vagas. Mas, existe algo em nosso organismo corpóreo que pode aludir a um como matriz, de onde teremos que nos destacar para voar para essa nova vida. Sim. Essa matriz existe. É constituído pela região dos centros cerebrais que tem a glândula pineal e a epífise para a frente e a glândula pituitária para trás, constituindo o todo, como se conhece anatomicamente, um sistema sexual masculino-feminino em miniatura. E sua importância e tal é o seu caráter gerador, isso até a apoterapia moderna obtém da glândula da haste pituitária um suco, o usmituitrin, de um emprego heróico benéfico em partos difíceis. Agora, a própria etimologia da palavra maiêutica é apenas o de Maya budista, ou seja, a de ilusão, sombra, projetiva, e a própria arte da maiêutica ou arte de separar almas nada mais é do que a arte suprema que o instrutor ou mestre deve usar para nos fazer compreender, como o mítico de todos os tempos e países, o ilusório, o maiávico, esta é a nossa vida física, como sombra ou projetiva de uma extra superior e posterior vida, para a qual o mestre nos prepara com os seus conselhos e ensinamentos, sem prejuízo de sermos nós e apenas nós, os encarregados de pôr em prática as teorias que o professor nos ensinou. Assim, eles podem ser explicados com clareza cristalina, não apenas o quanto vimos nos diálogos platônicos, mas frases de São Paulo, tão obscuras até agora para os comentaristas, como o do capítulo 4 da Epístola aos Gálatas, na qual o apóstolo diz aos seus discípulos: "Aqui estou, meus filhos, estou de novo em trabalho, até que Cristo, o Espírito ou Ser Supremo do homem, seja formado em vós." Na verdade, todo mestre passou duas vezes pelo laborioso nascimento, que supõe a maiêutica, o primeiro no momento de sua iniciação nas ditas verdades superiores da vida após a morte, e o segundo no momento de iniciar o discípulo na mesma doutrina. Este, e nenhum outro, é também o ensinamento que Platão expõe em seu Foedro sobre tudo o que o homem foi em outra época e o que poderá ser novamente, antes que o espírito do homem, diz ele, se tornasse imerso na sensualidade, e nela se encarnasse, graças à perda de suas asas, vivia entre os deuses no mundo aéreo, ou espiritual, onde tudo é puro e verdadeiro.
E no Timeu acrescenta, abre aspas, houve um tempo em que a humanidade não se perpetuava como hoje, mas vivia como espíritos puros, fecha aspas, uma frase semelhante à de Jesus, quando diz que os homens do mundo futuro, abre aspas, não se casam nem se dão em casamento, mas eles vivem como os anjos de Deus no céu, fecha aspas. As escolas heliáticas da Grécia, Pitágoras, Anaxágoras, Platão, etc., como os antigos colégios sacerdotais caldeus, ensinavam as doutrinas da dupla evolução, a transmigração das almas, referindo-se apenas ao progresso do homem de um mundo a outro após sua morte neste. Os essênios, diz Josefo, acreditavam que as almas eram imortais e que descendiam dos espaços etéreos para se unirem aos corpos de carne. Filo, um judeu, diz que o ar está cheio dessas almas, que querem voltar a viver nelas. Nada, na verdade, é imutável, exceto a divindade oculta, e nada que é finito pode permanecer estacionário, mas deve progredir ou retroceder e, por outro lado, a luz seria incompreensível sem o contraste das trevas que a separam. Obviamente, nem o bem seria bom sem o mal, nem a própria virtude pessoal poderia reivindicar qualquer mérito, a menos que primeiro tivesse passado pelos testes da tentação. Vamos continuar em outro capítulo com aquele grande platônico chamado Saulo ou Paulo. Fim do capítulo.